Oi, gente, voltei. É, eu não vou editar esse vídeo, gente. Eu não vou editar esse vídeo. Eu tenho 30 minutos pra gravar esse vídeo, eu vou gravar direto e vou postar ele. Então me perdoem se tiver algum defeito, algum erro, alguma coisa. Eu não vou editar. Porque como eu falei no vídeo anterior, meu celular está ruim. Eu tô gravando aqui pela misericórdia de Deus. Eu não tenho memória no celular pra poder editar o vídeo. Era pra eu estar fazendo tipo uma live até, mas eu não vou fazer live não, porque é melhor eu focar num horário e postar pra poder vocês também terem uma rotina, né? No horário certinho todos os dias. Então a gente vai começar a ler em Mateus, tá? Eu vou dar um resumo aqui pra vocês quem foi Mateus. Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Ele era cobrador de impostos, contrário dos outros, né, que eram pescadores. E Jesus pediu, né? Aqui a gente vai falar sobre isso. No livro de Mateus vai falar sobre isso, né? Que Jesus chamou os pescadores para deixarem de ser pescadores de peixe para ser pescadores de gente. E hoje nós somos os discípulos de Jesus aqui na Terra. É, Somos discípulos de Jesus aqui na Terra e devemos seguir o que eles fizeram. E trazendo para nossa vida, Mateus era cobrador de impostos. Cobrador de impostos naquela época era visto como uma pessoa que agia de má fé com as pessoas, era visto, tipo assim, eles cobravam a mais para poder enriquecer os patrões deles, enfim, eram pecadores, né? Faziam coisas erradas. E Deus não escolheu um e deixou o outro. Ele escolheu os pescadores, né? Que no caso eram trabalhadores justos, e escolheu um cobrador de imposto também. E o cobrador de imposto, Mateus, ele decidiu largar tudo, abandonar aquilo tudo, né, que ele fazia, para seguir Jesus. Hoje em dia a gente deve fazer exatamente assim, né? Abandonar tudo que a gente faz de errado, deixar aquilo para trás, o passado para trás e seguir a Jesus. Aqui na Terra a gente veio para isso, né? Então eu tô dedicando esse tempo aqui para ajudar você e me ajudar também, que assim, eu lendo para vocês a Bíblia, eu consigo também entender, estudar junto com vocês. E assim como vocês, eu também estou iniciando. Eu preciso muito aprender mais de Deus. Aqui em Mateus eu até li, né, que é a árvore genealógica de Jesus e tudo mais. Eu já li Mateus, mas tipo, eu não. Eu sei que a Bíblia é o livro mais atualizado que você vai ler. É mais atual. Em Apocalipse. Acho que é Apocalipse que fala isso. Que é o jornal mais atual, né? Mais atual do que o jornal de amanhã. Então, toda vez que você pegar a Bíblia e ler, você vai entender de uma forma diferente, você vai entender melhor. Isso daqui é um alimento diário. Todos os dias a gente vai ler. Todos os dias eu vou ter o compromisso de vir aqui gravar para vocês. Eu tenho um tempo para ler e eu vou ler até onde der. Eu tenho 30 minutos aqui para ler. Então a gente vai tentar manter isso como um padrão. 30 minutos todos os dias de leitura bíblica, tá? Eu creio que vai nos alimentar muito. Um desafio para começar a ler a Bíblia para mim aqui para vocês é a oração. Porque isso daqui não é um livro qualquer, um livro comum. É um livro da vida, é um livro que é onde Deus fala com a gente. Imagina, Deus falando, Deus calado, Deus falando, Deus calado. Entendeu? Então a gente não pode chegar aqui e ler de qualquer jeito. A gente tem que pedir direção a Deus. E para pedir direção a Deus, a gente precisa orar. E eu sou muito tímida pra orar. Eu oro aqui só pra Deus. Baixinho, quietinha na minha. E agora eu tô tendo que sendo desafiada, né, pra ler, pra orar aqui com vocês. Então, vai ser uma oração bem simples, mas vai ser uma oração de coração. Espero que vocês consigam me acompanhar também. Assim como eu sou iniciante, vocês também são. E a gente vai todos juntos, tá bom? Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, venho pedir, Senhor Jesus, humildemente, de todo o meu coração, que o Senhor se faça presente nessa leitura bíblica, se faça presente na minha vida. Usa, Senhor Jesus, os meus lábios para falar as coisas certas, as palavras certas. Usa, Senhor Jesus, essa pessoa que está aí do outro lado, os ouvidos delas, para que tudo que entrar seja da melhor forma. Abra, Senhor Jesus, o entendimento e se faça presente nessa leitura, Senhor. Essa é a primeira leitura bíblica e a gente já entrega essa leitura em Tuas mãos, assim como vamos entregar todas as outras. Em nome de Jesus, amém. Que desafio, gente. É muito difícil pra mim. Mas
Deus sabe todas as coisas, conhece nosso coração, sabe a intenção do coração, sabe que essa oração foi simples, mas talvez tenha sido uma das mais sinceras. E é isso, não é por muito falar, mas devemos insistir e tá ali firme, né? Então a gente vai começar a ler aqui em Mateus, a árvore genealógica de Jesus, tá? Mateus 1. Olha só, tenha paciência que nesse primeiro aqui a gente vai estar falando sobre os descendentes e tal. E é importante, por mais que às vezes pareça um pouquinho complicadinho, é importante a gente saber, porque lá na frente, quando começar a falar sobre o nome de alguém, e tipo, Jessé, a gente vai saber, não, Jessé foi antes de Jesus. Falar o nome de Rabi foi antes de Jesus. Então a gente já sabe mais ou menos, tá? Então a gente vai começar assim, eu vou pegar aqui direto pra ler. Mas toda vez que eu ver alguma coisa muito interessante, assim, se Deus, né, me fizer entender da melhor forma que eu possa passar pra vocês, assim, eu vou passar. Ah, gente, e lembrando que nem todo mundo precisa ter essa Bíblia pra ler, não, tá? Tudo que tá aqui tá nessa Bíblia normal. Então vocês podem acompanhar a leitura bíblica a partir dessa Bíblia normal aqui, tá? Essa daqui é só pra poder fazer vocês entender melhor. Vocês acompanharem da melhor forma. Então vamos lá. Mateus 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Somos todos descendentes de Abraão, né? Por isso que é importante também ler Gênesis, porque Gênesis eles explicam muito. E tudo que aconteceu lá em Gênesis, se a gente parar pra pensar, acontece hoje também. Então tá. Abraão foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Olha que interessante, rei Davi. Já tá, tipo, ali atrás, né? Antes de Jesus. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram pais de Salomão. Salomão foi pai de Raboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Otão, que foi pai de Acais, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias, que dos seus irmãos no tempo em que os israelitas e dos seus irmãos no tempo. Eu confundi aqui, perdão, gente. Ó, Mateus 11. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Zalatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azon. Azon foi pai de Zadok, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eliasar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Ó, Jacó, a gente já conhece um pouco mais. Me perdi, essa Bíblia é muito pequenininha. Jacó foi pai de José, marido de Maria, olha aí. E ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Ah, pronto, agora sim tá começando a ficar bom. Assim houve 14 gerações de Abraão até Davi, e 14 desde Davi até os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria,
a sua mãe ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento. Nossa, quando Maria ficou grávida de Jesus, né? Ele não quis falar, porque, tipo, eles não eram casados, então, automaticamente ela teria errado com outro homem, mas para ele não falar isso, né? Ele... Como não foi, gente, não foi. Foi o Espírito Santo, né, que fez Maria ficar grávida. Mas aí, né, imagina, você é casado. Imagina, você não é casado e aí sua esposa vai e fala que tá grávida, como assim? Então, pra ele não manchar, ele foi muito sábio. Pra ele não manchar o nome dela, o que ele fez, ele separou, desmanchou, né, o casamento, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Então, gente, ele pensou, mas ele não fez. Olha aí, eu já tinha lido isso e talvez tenha passado assim, despercebido, né? Então, ele recebeu a visita de um anjo que falou pra ele que, né, não precisava se separar porque tinha sido filho do Espírito Santo. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, no caso de Jesus. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Ah, que lindo, né? Então, se você tem planos aí de colocar o nome do seu filho de Emanuel, tá aí a tradução do nome. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o menino o nome de Jesus. Os visitantes do Oriente. Gente, essa parte eu já nem lembro mais, né? Porque como eu li Mateus todo, eu já não tô lembrando mais. Vamos acompanhar juntos. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia. Quando Herodes era rei da terra de Israel, neste tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos as estrelas dele no Oriente e viemos adorá-lo. Nossa, que lindo, né? Quando Jesus nasceu, uma estrela brilhou lá onde eles estavam e eles vieram para adorar, porque já tinha tido a direção, né? Que, creio eu, calma, vamos ler primeiro. Tinha tido a direção de que ele seria o salvador de tudo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder, que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram, depois mandou a Belém com a seguinte ordem. A gente está no 8, tá? Vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando encontrarem, me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou em cima do lugar onde estava o menino. Olha aí. Quando viram a estrela,
Eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e adoraram. Gente, como é que pode, né? Jesus tinha um chamado, uma missão aqui na Terra tão grande que desde o nascimento dele, todo mundo já, tipo, já ia adorar ele. É meio surreal, né? Mas ao decorrer das coisas a gente vai começar a entender quem foi Jesus nessa época e quem ele é hoje, né? Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presente, ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a terra por outro caminho, a fuga para o Egito. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Eita. É porque assim, Herodes era uma pessoa muito poderosa lá, né? E Jesus, no caso, seria o mais poderoso ainda. Creio que seja isso. Então, né, ele teve esse sonho, o anjo falou isso pra ele, pro pai de Jesus. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho, que está na terra do Egito. A matança das crianças. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Entendeu, gente? Então, como ele queria, né, matar Jesus, e ele não sabia que Jesus tinha ido, que o anjo tinha vindo falar com José para levar José para o Egito. Então ele achava que Jesus ainda era criança e estava ali ainda, né? Então, o que ele fez? Ele mandou matar todas as crianças que tinham menos de 2 anos, porque aí provavelmente mataria Jesus ele também. Só que Deus não deixou isso acontecer e já usou, né? Já deu em sonho para José tirar Jesus dali. Aí capítulo 2, que a gente já tá, né? Versículo 18. Ouviu-se um som em Ramá. O som era um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Nossa, que triste, né? Muito triste. A volta do Egito. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito e disse: levanta-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais introduções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado o Nazareno, da cidade de Nazaré, né? Aí no 3, será que dá pra gente ler o 3 ainda? Tenho 10 minutos. Dá, acho que dá. A gente vai ler o 3. É bem pequeno, dá sim. Naquele tempo, João Batista... a mensagem de João Batista. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo... Gente, olha só. João Batista foi filho da prima de Maria, tá? Ela teve João Batista na velhice dela, ela era estéril, ela não podia ter filho, e Deus concedeu um filho a ela na velhice. Então ele também é um filho da promessa. De uma promessa de Deus, né? Então ele era primo,
segundo de Jesus, tá por aí, era parente de Jesus. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de... João Batista, no caso, né? Usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel de mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Ele era um profeta, né? Ele falava de Deus, falava dos mandamentos do Antigo Testamento, né? Não sei se na época tinha isso, mas ele era usado. Deus usava ele para ajudar as pessoas, para ensinar as pessoas antes de Jesus. Para ouvir. Iam ouvir. Capítulo 3, versículo 7. Versículo 6. Eles confessavam os seus pecados e João Batista. Oh, meu pai! Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo de Deus, que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependem dos seus pecados e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá fruta boas, será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não merece a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o